Vamos para mais uma aula de História do sexto ano, onde começaremos revisando a origem da espécie humana na Terra. Então vamos recordar um pouco os caminhos do ser humano para chegar até a América. Vimos que temos 3 teorias que defendem esse percurso. A primeira seria a de autóctone, que defende o surgimento do ser humano no próprio continente americano. Então o homem teria surgido na própria América. A segunda teoria mais aceita é a teoria de Clovis. Essa teoria teria sido feita uma travessia a pé pelo Estreito de Bering. Segundo os cientistas, o período glacial, o nível dos mares teria baixado mais do que a normalidade e teria feito surgir aí uma estreita faixa de terra ligando a Sibéria ao Alasca e sendo possível assim a travessia a pé para a América. E a terceira teoria é a teoria transoceânica, onde os grupos teriam cruzado o oceano em pequenos barcos. Teriam vindo da Ásia para a Oceania e assim chegado, através de pequenas embarcações, à América. A chegada do homem, no Brasil teria seguido a mesma ideia da teoria de Clovis, que teria sido por essa passagem do Estreito de Bering, e é defendida, data-se que teria se chegado a cerca de mais ou menos 11.000 anos antes de Cristo, que seria o primeiro achado dessa descoberta, teria sido o fóssil de Luzia, encontrado no Brasil, e que nos passa mais ou menos o tempo da existência do homem pré-histórico aqui no Brasil. Isso foi possível através de vestígios deixados nos sambaquis, que eram os depósitos de materiais dos primeiros habitantes aqui no litoral do Brasil. As sociedades amazônicas. As sociedades amazônicas têm sua história, o desenvolvimento da sua história ligada a uma lenda onde Francisco de Orellana ele estava em busca de uma terra aí do Eldorado, que era uma cidade de ouro, e nessa busca por essa cidade ele teria percorrido todo o rio Amazonas e assim teria descoberto e percebido que em seu percurso ele encontrava várias comunidades ribeirinhas. As comunidades ribeirinhas são aquelas que vivem às margens do rio e que vivem principalmente da sua economia da pesca, tá? Então, essa teoria, essa busca de Francisco de Orellana, ele teria repassado para os espanhóis, relatando que teria visto várias comunidades ribeirinhas espalhadas ao longo do Amazonas. E assim foi-se buscar estudar quem eram esses grupos, E destaca-se 2 teorias, das comunidades ribeirinhas e dos grandes cacicados. As principais características da comunidade ribeirinha eram sua organização social, que era na caça e na pesca, a divisão do trabalho, que era a partir do sexo, o homem fazia a caça, a mulher cuidava dos filhos, da alimentação. Existiam práticas de agricultura, pois existia o consumo da mandioca e, entre eles, o líder comunitário era o homem mais velho, chamado de cacique, e a sua figura religiosa era o pajé, que cuidava do equilíbrio aí da comunidade com as forças naturais. Já os grandes cacicados, eles têm como um ponto de divergência aí o desenvolvimento da agricultura e, de acordo com os estudos, com pequenas pesquisas, foram encontrados vários pontos de que existiam a chamada terra preta de índio, que era um solo fértil composto de carvão e restos de cerâmica e material orgânico. Isso surge a partir de uma ação humana. Então, esse solo teria permitido que essas comunidades, que eram comunidades numerosas, de cacicados, pudessem existir e pudessem permitir, através desse solo, a prática da agricultura em grande escala. Lá sobre essas comunidades e sobre esses grupos, que viviam na Amazonas, vamos destacar a principal cultura que existia, que era a cultura marajoara. Na cultura marajoara nós temos as seguintes características. Era originado por um grupo indígena, não se sabe ao certo onde, Acredita-se que eram grupos nômades
Em suas principais características, nós temos a exuberância e variedade na decoração, uma mais rica variedade de cerâmica. Eles utilizavam muito na decoração pinturas com vermelho, preto e englobado branco, e por isso era considerada a cultura mais rica, né, mais variada, feita em cerâmica. Os grandes destaques dessas produções eram em vasos, pratos e bancos. Vamos praticar agora nossa atividade no livro didático na página 45. Bons estudos!